Que... Vocês estão vendo já minha tela? Agora sim. Sim, senhora. Boa. Vamos lá, então. Aula 3 é a continuidade aí da renda fixa, né, que a gente começou na semana passada. Agora a ideia é a gente detalhar melhor cada uma dessas letras. Então, a primeira é Selic. Que raios que é a Selic? Selic é a nossa taxa de juros básica, né? O Copom, que eu não vou lembrar o que significa cada letra, depois peço ajuda aí para os universitários, mas eles definem nossos juros a cada 45 dias, né? Na quarta-feira passada, inclusive, foi a última vez que foi definido. Hoje está em 10,75%. E o objetivo da Selic é controlar a inflação e o crescimento econômico, né? Então, quando a inflação está subindo, boa, obrigada, Bruno. Comitê de Política Monetária. Normalmente a gente não, né? O Copom sobe a Selic para tentar ali controlá-la e acaba influenciando o custo dos créditos, né? Então, por exemplo, se você vai fazer um empréstimo, um financiamento, alguma coisa assim, você vai dar de cara com essa taxa. Provavelmente o financiamento vai sofrer interferência dela. Então, quanto mais alta essa taxa, pior é para fazer empréstimo e financiamento, porque mais altas estarão as taxas de juros que você vai pagar. É bom quando você está investindo, porque normalmente, quando você vai procurar lá os CDBs, os CDIs, etc., e até Tesouro, né, que é baseado ali na Selic, vai estar o mais alto também, então o seu retorno vai ser maior. Beleza? Bom. Só um minuto. Pronto. Ele tá com 2 microfones, né, perto, aí tá dando retorno da minha mãe para mim. Vamos lá. Calma aí, deixa eu... E aí a gente vê aqui um gráfico da Selic, né? Então, ela estava bem alta, assim, os patamares ali até o ano passado. Estava 13, chegou a 14, se eu não me engano, né, no início do ano passado. E aí veio numa decrescente, a gente vai vendo aqui, virou realmente uma escadinha, diminuindo aí 0,25 a cada reunião do Copom. Foi diminuindo, 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 até que chegou a 10,50 em julho. E se manteve aqui. Aí agora começou um movimento de subida. Então agora está em 10,75. E aí até o Hamilton comentou na semana passada que quando essa taxa está alta, só para a gente relembrar, aumenta os investimentos aqui. Então, por exemplo, na reunião, também na quarta-feira, teve uma reunião lá nos Estados Unidos que definiu que a taxa de juros caía. E no mesmo dia aqui, definiu que a taxa de juros subia. Então, o que significa? Que fica atrativo para as pessoas investirem aqui, porque a nossa taxa de juros está alta, então o retorno do investimento é maior também. Então, com isso, acaba atraindo investidores e investimentos aqui para as ações, né, e para tudo que é relacionado a investimento no Brasil. Agora, o que é o IPCA? Ele também está relacionado com a inflação, né? Ele é um indicador oficial da inflação, né? Enquanto a Selic tenta controlar a inflação aumentando, subindo, o IPCA é o próprio indicador da inflação. Então, normalmente é uma coleta de dados ali em diferentes regiões do Brasil, há cálculos da variação em diferentes períodos, para poder determinar qual que é o valor do IPCA. Quem faz o cálculo dele é o IBGE. E qual que é a diferença da Selic para o IPCA, né? Que às vezes a gente pode confundir essas letras. Quando a Selic está alta, então o custo do crédito ele é mais alto. Quando a Selic está baixa, o custo do crédito está mais baixo também, que é o que a gente acabou de falar. E aí a Selic alta, por exemplo, né, tá agora 10,75, já esteve ali em patamares de 14, acaba desestimulando o consumo, porque você vai pagar, né, mais juros, etc e tal. Selic baixa incentiva o consumo. E a Selic alta, normalmente a inflação acaba diminuindo. Então, o IPCA aqui, que é essa relação que a gente está falando, normalmente a tendência é ele abaixar. Agora, quando a Selic está baixa, a tendência é ele aumentar. Considerações aí, Hamilton?
Quero só fazer esse paralelo que você fez aí, só introduzir um pouco mais. IPCA é inflação, tá? Uhum. A gente controla a inflação? A gente diz quanto é a inflação? Não. A inflação é dada pelo mercado. Então, se muita gente começa a consumir alguma coisa, então o preço dessa coisa aumenta. É regra de mercado. Se começa a faltar coisas na prateleira e todo mundo começa a ir atrás e não tem, o preço aumenta. Se tem muita concorrência, todo mundo começa a vender essa coisa, o preço diminui. Essa é a concorrência. Isso, então, inflação a gente não controla. O que a gente não, né? Governo. O que o governo controla? A Selic, que é a taxa de juros. Então, por que o governo sobe a Selic? Por que a taxa de juros fica mais cara? Porque a inflação está começando a perder o controle, a inflação está começando a aumentar demais, então eu preciso fazer com que a população compre menos. Para a população comprar menos, você tem que dizer que o dinheiro fica mais caro. Então, juros mais caros significa, se uma empresa vai pedir empréstimo, ela vai pagar mais. Se você vai comprar um apartamento, você vai pagar mais juros nas prestações. Se você vai comprar um carro, você vai pagar mais prestações mais caras. Portanto, ela quer desaquecer a economia. Então, quando o governo aumenta a Selic, ela quer desaquecer a economia. Para quê? Para as pessoas comprarem menos. Para quê? Se a pessoa compra menos, o preço reduz. Se o preço reduz, o IPCA reduz. Então, é uma ferramenta que o governo usa para controlar a inflação. Tá? Então, o único objetivo do Banco Central com o aumento da Selic é isso, controlar a inflação. Beleza, só uma explicaçãozinha. Dúvidas aqui? Só para ver se eu consegui compreender essa parte. O IPCA, então, é a inflação. E através da Selic, eles controlam essa inflação. Perfeito. Isso mesmo. Ok. Exatamente. Obrigada. Inclusive, quando a gente, acho que uma influência direta do IPCA, normalmente eu costumo olhar ele para saber o quê? Normalmente, nas empresas, numa determinada época do ano, a gente tem o nosso dissídio, né? Normalmente início do ano. E ele está muito pautado no IPCA, né? Então, normalmente, quando o IPCA dita ali o percentual, normalmente é próximo do IPCA, o percentual que você vai receber ali de reajuste, porque é o quê? Para corrigir a inflação, para corrigir justamente esse aumento. Então, basicamente, o dissídio ali no nosso dia a dia é para o nosso salário estar ali condizente com o aumento, né? Com a variação da inflação. Então, normalmente, ali em dezembro, eu sempre coloco lá IPCA do ano X. Aí eu já tenho mais ou menos um cheiro de quanto que vai vir de ajuste no próximo ano no salário. Aí aqui um exemplo de investimentos relacionados à IPCA e à Selic. Então aqui, por exemplo, Tesouro tem muito, né, de usar a Selic como base, então usa a Selic mais, por exemplo, um X percentual. Então, quando vocês forem comprar Tesouro, vocês vão ver ali essas letrinhas da Selic. Então, tem também IPCA, não só Tesouro, mas outros ativos têm do IPCA. E o que significa? Até o Hamilton comentou na semana passada, né? Então, IPCA significa que vai cobrir a inflação, né, basicamente, mais 5%. E isso é positivo porque significa que você não vai estar abaixo ali da inflação, né? Porque a gente vai falar do CDB daqui a pouco, mas às vezes você fala, CDB 15% tá bom, 10% tá bom. Tá, mas será que se a inflação não vai aumentar a mais que isso, a Selic não vai aumentar a mais que isso nos próximos anos? Então, às vezes, o IPCA acaba sendo positivo porque você garante que, pelo menos pela inflação, vai estar corrigido e ainda vai ter um percentual em cima do valor que você está investindo. Agora, o que é o CDI? Que normalmente a gente vê bastante essas letrinhas, né? Normalmente até quando você vê no Nubank, PagBank, etc. Você sempre vê, 100% do CDI. O que é o CDI? Ele é baseado também na Selic, né? A Selic serve como referência. Normalmente ele é um 0,8, 0,9 por cento abaixo da Selic. Então, por exemplo, se a Selic está ali uns 11,75, o CDI vai estar ali uns 10, alguma coisa. Tem essa correlação que é muito próximo um do outro. É sempre, Sofia, no máximo 0,1. É sempre, é muito próximo mesmo. Então, hoje a gente está com 10,75, o CDI 10,74. É tipo um décimo de diferença.
Eu peguei alguns exemplos aqui que falam, tipo, ó, se a Selic está, por exemplo, 11,75, o CDI costuma ficar 10,65. Tem uma diferença de 0,9. Não chega a ser um inteiro, acho que 0,9. Acho que tem algumas variações aqui, mas é próximo, assim, não chega a ser um intervalo de um inteiro. Mas o que é, né, a CDI? Ela é, né, como a gente mencionou, baseada na Selic, e ela serve como referência para investimentos, principalmente em empréstimos entre bancos, né? Então, o banco, quando um banco vai pedir dinheiro emprestado para o outro, etc., eles usam o CDI para poder ditar ali qual que é o valor de juros que vão pagar entre eles. E aí acabam também fazendo isso para os ativos, né? Quando a gente fala que alguma coisa está rendendo 100% do CDI, aí você tem que fazer o quê? Pegar qual que é o valor do CDI hoje. Então, por exemplo, se for 10,2, ou seja, vai pagar 10,2 por ano o investimento que você está fazendo. Então, não é 100% do valor que você está investindo, em sim 100% do CDI. Então, é sempre importante a gente saber quanto está o CDI na hora que for fazer esse tipo de investimento, de comprar esse tipo de ativo. Minha tela ficou branca. Eu acho que não carregou a imagem que eu tinha colocado. Vocês estão vendo minha tela em branco? Estamos. Ana quer fazer uma pergunta, aproveitando. Vamos aproveitar que travou para fazer uma pergunta. Se vocês estão me falando que o CDI é baseado na Selic, a Selic muda a cada 45 dias, então o CDI ele vai ficar estável dentro desses 45 dias também, né? Ele acompanha, exatamente. Pronto, tá bom. Mexeu no Selic, a CDI aumenta ou diminui junto. Tá bom. Obrigada. Deixa eu arrumar aqui. Agora foi. Agora vocês estão vendo? Sim. Boa. Então, aqui um exemplo de CDI, aqui os IPCAs, né, que a gente já tinha visto. Então, por exemplo, aqui tem um investimento, né, é um CDB do banco C6. Qual que vai ser a rentabilidade dele ao ano? CDI mais 1,85. Então, por exemplo, se o CDI está a 10%, é 10% mais 1,85. Aqui é a mesma coisa para os de baixo. Então, normalmente eu sei que, por exemplo, aqui, ó, 115% do CDI. Então, significa que é 100% mais 15%. Então, é 15% em cima do valor do CDI. Às vezes, quando a gente bate esse olho e a gente não conhece nessas letrinhas, pelo menos era o que eu pensava, tá, gente? Às vezes até falava, nossa, vai render 115% do meu dinheiro. Não, vai render 115% em cima do CDI. Isso é importante da gente ficar atento quando a gente for fazer as compras. E aí, dá uma olhadinha, né, quanto que tá o CDI, para ver se vale a pena, se é um bom investimento. Belezinha? CDI? Então, tá bom. E aí, só uma coisa que o pessoal costuma falar errado, né? Eu invisto no CDI do meu banco. Não, você não investe no CDI. O CDI é um índice. Você investe no CDB, que rende X% do CDI. Então, a gente não investe num CDI, a gente investe num CDB, num LCA, que tem como índice um CDI. Então, bancos usam o CDI. Títulos públicos usam Selic. Tá? Sempre essa diferença aí. Bom. Agora, o que é o FGC? A FGC ele é um fundo garantidor de crédito. Então, para que ele serve? Para você ter ali a segurança que se o banco ali que está por trás, né, do investimento que você está fazendo quebrar, você vai ter o seu dinheiro de volta. Basicamente é isso. Então, você tem ali até 250 mil reais. Então, por exemplo, você investiu ali 10 mil reais, o banco quebrou, você vai ter os seus 10 mil reais de volta. Então, ele garante até 250 mil reais. Tem um limite por instituição. Até minha mãe tinha feito uma pergunta, né, na semana passada, se era um valor total ou se era por instituição, e a Milton esclareceu que era um valor por instituição, certo, Milton? É isso, mas no limite de 1 milhão. Né? Então, realmente, se você tem 4 instituições, no seu CPF é o limite. Se você tem 5, você vai perder o quinto. Né? Porque a soma total é 1 milhão de reais. Boa. E aí é importante, normalmente sempre que você vai fazer a compra, está lá garantido pelo FGC. Então,
Eu, normalmente, quando eu vejo lá, garantido por FGC, tranquilo. Porque eu sei que se... tá pagando 15%, pode ser arriscado? Pode, mas tá garantido pelo FGC, então você pode investir que se der ruim, quebrar, você consegue reaver seu dinheiro de volta. E tem poucos, né? Acho que índices que a gente ouve quebrando, que as pessoas precisam acionar o FGC. Assim. Então, normalmente, os CDBs são mais seguros, é para um perfil mais conservador mesmo. Agora, a CDB, né, que a gente veio falando, já apareceu, tem alguns exemplos aqui. Então, CDB é uma opção lá que aparece para você normalmente investir no banco, né? Então, é um investimento em renda fixa, ele é garantido pela FGC e é um empréstimo ali que você está fazendo para um banco, né? Então, quando a gente viu aqui atrás o exemplo do CDB Banco C6, CDB PagBank, a gente está sempre falando de banco. Então, nada mais é do que você emprestando dinheiro para um banco, né? E aí o banco vai te devolver com juros e de acordo com o índice que ele estipulou aqui, tá? Então, existem alguns tipos de CDBs, né? Existe o CDB pré-fixado. Então, na hora que você está aplicando, ele fala, olha, tem um CDB de 13%. Então, você já sabe qual que é o valor que você vai ter no final, né? Então, eu vou ter 13% em cima dessa minha aplicação. Existe o pós-fixado, que aí é indicado algum índice ligado ao mercado, como o CDI, que aí ele varia. Então, você não tem tanta... Você consegue fazer simulações, né? Mas não é igual o pré-fixado. Tem o com prazo fixo, que é com data de vencimento, né, pré-determinada. Então, normalmente, quando você compra, você consegue ver lá, CDB 2025, CDB 2026, né? Então, tem a data e você sabe até quando que aquele dinheiro precisa ficar investido para você ter aquele retorno que você calculou, que você simulou. E tem o CDB com liquidez diária, né, que é aquele CDB com resgate a qualquer momento. Então, você consegue resgatar ali ele, inclusive, antes do vencimento. Né? Então, tá lá para o vencimento de 2026, você consegue resgatar antes, não tem nenhum problema em relação a isso. E aí, aqui alguns exemplos, né, de CDB. Então, aqui, ó, CDB, PagBank, rentabilidade, ó. Esse daqui é um fixo, tá vendo? Porque aqui você já está falando a rentabilidade de 14%. Aconteça o que acontecer, se ele que subiu, se ele que desceu, não importa, vai ser 14%, porque está escrito ali que é 14%. Agora, tem um que é o pós-fixado, que é o IPCA mais X%. Então, você sabe que ele vai acompanhar a inflação, né? Vai cobrir a inflação e ainda vai ter 6% ali de acréscimo. Tem aqui um de CDI mais 1,85%. Olha aí, o pessoal confunde, né, Sofia? Ó, por exemplo, qual que é mais legal? IPCA mais 6,40 ou CDI mais 1,85? Qual que é melhor? Qual que é melhor, turma? Boa pergunta, né? Talvez porque o 6 é maior que o 1, né? Não é bem isso, né? Confunde, né, gente? Confunde. Exatamente. IPCA é inflação. Hoje, a inflação no Brasil está em torno de 4,5%. Tá? Portanto, é 4,5% de inflação mais 6. Vai dar 10, 11. Hoje, o CDI no Brasil está em 10,75. Então, seria 10,75 mais 1,85. 12, né? Que daria uns 12. Então, hoje, está valendo mais a pena o CDI. Né? Então, precisa fazer conta, de fato, né? Precisa fazer conta. O bom é que essas ferramentas, as corretoras, hoje, normalmente, elas contam com uma opção de simulação, né? Então, você consegue ali fazer simulação e comparar um investimento com outro antes de fazer a aquisição. Acho que isso é importante até para você conseguir tangibilizar, né? Ter certeza do valor, você está acertando as contas. Então, é um recurso interessante para ser usado antes de você fazer a compra. Bom, aqui uns exemplos, né, do CDB 115%, 114%, igual a gente tinha mostrado antes. Aí, ó, só comparando também. Tá. Qual que é melhor? Aquele que é 115% do CDI ou aquele que é 114% do CDI? Qual vocês acham? É maior? O 115? Ué, 115. por que ele está pagando mais?
Por causa do Se- tempo, né? 27. por causa do tempo, exatamente. O de cima, o seu dinheiro fica preso até 24 de 3 de 2027. O de baixo, o seu dinheiro fica preso até 2026. Por isso que ele paga mais. E Normalmente geralmente é isso? Geralmente, a longo prazo, quanto maior tempo fica o dinheiro, mais rende. maior mais Exatamente. paga. É isso aí. Então, normalmente você fala, eu não gostaria de investir assim tanto tempo, um ano. Normalmente você vai conseguir valores menores de rendimento. Agora, se você não tem um tempo, você pode deixar mais tempo, né? 2027, 2028, 2029, você vai conseguir ter maior rendimento, maior retorno. Ok. Boa. Agora, LCA. Então, o que é o LCA? Basicamente, você vai estar fazendo um financiamento, aí o Hamilton vai me ajudando aí com as traduções das letras, relacionado a empresas, né, de agronegócio. Basicamente, é isso, letra de crédito do agronegócio. Então, você está investindo no agronegócio, né? Então, em empresas, né, instituições relacionadas a esse fim. Então, financia projetos, empreendimentos, ele também é renda fixa, então tem um retorno garantido ali, previsível, também tem garantia do FGC e tem isenção do imposto de renda, ali diferente, por exemplo, do CDB, né, que a gente paga um imposto de renda, já vem descontado, né, inclusive, quando retorna para você, já vem com desconto no imposto de renda. O LCA, nesse sentido, ele tem isenção, então acho que é um ponto a se comparar também. Às vezes você fala, o percentual é o mesmo, só que um vai ter isenção, outro não. Então, é bom analisar qual que é o melhor investimento. E LCI, então, só mudou a última letrinha, né? A diferença é que, ao invés de ser de agro, é do setor imobiliário. Então, você está fazendo investimentos ali no setor imobiliário, financiamento de projetos, construções de casas, apartamentos, escritórios. Também é renda fixa, também é garantido pelo FGC, então quando você for, então vai ter aquela garantia lá de retorno de até 250 mil, né? Se a empresa quebrar, que você está investindo. E também tem isenção de imposto de renda. Então, aqui, um exemplo dele, aqui, tanto do LCI como do LCA, quando a gente vê aqui, você vê aqui, 92% do CDI, 91%, aí você fala, nossa, o percentual é menor, né? O outro lá estava com 100%, 115%, mas tem essa questão do imposto que a gente mencionou. Aí você tem que fazer as simulações para entender qual que atende melhor o que você deseja. Dúvidas sobre LCI e LCA? Não? Então, basicamente, são vários ativos diferentes, né? Um está emprestando para o setor agro, outro para imobiliário, outro é para o banco. Você tem que ver, todos são FGC, então, assim, são seguros, né? Então, o que você tem que ver é tipo, qual que é o melhor retorno, a melhor data de vencimento, que melhor vai atender para o fim que você deseja, né? Geralmente a gente costuma falar de projetos. Então imagina que, eu preciso guardar dinheiro para daqui a 3 anos comprar uma casa, ou mudar de carro, ou fazer uma viagem. Então já tem um prazo determinado. Então eu não vou gastar o dinheiro antes. Então você consegue fazer um plano que fique o dinheiro guardado mais tempo, parado mais tempo, mas com garantia que vai render mais. E quanto mais tempo parado, mais rende. Portanto, você consegue pegar esses rendimentos que valem mais ali, né? Então, não é recomendado esses prazos longos para reserva de emergência, né? Uhum. Mas para investimento para mais longo prazo, com projetos lá no futuro, é legal guardar. Ou até para aposentadoria, né? Isso aqui é dinheiro para me aposentar daqui a 20 anos. Pô, põe uns CDBs lá de 5, 6 anos, você vai ganhar dinheiro para caramba. Por eles garantem um valor maior, né? Normalmente esse caminho é um caminho muito recomendado por profissionais como Natália Arcuri, por exemplo. Primeiro você define o que você quer. Tipo, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa, eu quero fazer uma viagem, eu quero aposentar, X, define. Quanto tempo você quer fazer isso? Quero fazer isso daqui 2 anos, 3 anos, etc. Aí sim, de acordo com o que você tem de objetivo, o prazo que você tem, aí você escolhe quais são os investimentos. Esse é um caminho super válido para você fazer, ao invés de tipo, sair talvez aleatoriamente colocando sem entender em qual é o tempo que você precisa daquele retorno. Agora, por fim, nessa sopa de letrinhas, temos o COI,
que ele também é uma opção de investimento, mas ele faz uma mistura, né, Milton? Acho que parecido com o ETF, né? Que ele faz uma mistura ali de ativos de renda fixa, então ele garante uma diversificação. Então, quando você está investindo nele, na verdade, você está investindo em vários ativos de diferentes tipos. Ele tem maior rendimento, dado essa diversificação, porém, ele não tem proteção do FGC e também não tem isenção do imposto de renda. Exato, só complementando, né? Esse COI, ele é emitido por um banco, mas ele é baseado numa tese. Então, do tipo assim, ele faz uma operação estruturada, fala, olha, eu tô achando que por exemplo, as ações americanas vão subir a longo prazo, a curto prazo. Ele faz uma operação que aposta que as ações vão subir, e você entra nessa aposta. Se as ações subirem, você ganha muito, né? E aí tem os contratos. Esse COI garante que se der tudo errado, eu devolvo dinheiro para você. Não, se der tudo errado, ou se der tudo certo, eu te dou um limite de 20%. Então, você define os ganhos. Então, é realmente um ativo para quem conhece um pouco mais. Porque ele é mais avançado, é um pouco mais inseguro, porque não tem FGC garantido. Se der tudo errado, cara, você pode perder o seu dinheiro ali, né? Mas se der certo, você ganha muito, que é o caso de renda variável, né? Se der certo, o seu pulo é gigantesco. Então, é investir numa aposta. Então, por exemplo, eu comprei um COI aqui, que é de uma empresa que está apostando em placas solares para energia elétrica. Ela aposta que isso vai crescer muito no Brasil, por conta do carro elétrico, não sei o quê, né? É uma tese. Eu entendi a tese, acho que funciona, comprei COI dessa empresa. Então, se der certo, se isso evoluir, eu vou ganhar bastante dinheiro. Se der errado, eu vou perder um pouco de dinheiro, eu não vou ganhar tanto, né? Mas é entender uma tese. Então, é para investidores com um pouquinho mais de experiência. Que apesar de ter renda fixa, tem uma renda variável aí no meio, né? Um mix dos dois tipos. Uhum. E aí, um exemplo aqui também dele, tem os prazos também, né? 60 meses, 36 meses. E aí tem aqui os nomes dos ativos, né? Então, XP, por exemplo, tem alguns coins e etc. Aqui, você vê, XP, Bolsa Americana, é uma tese de investimento que está dizendo que a Bolsa Americana vai subir. Então, está apostando nessa tese. Deixa eu ver se eu consigo ler outro aqui. Olha lá, XP ESG Refloresta. É para investir em empresas de ESG que são sustentáveis. Então, está apostando nessa tese, né? XP Ibov IPCA, está apostando no alto do Ibovespa, que é a Bolsa Brasileira. Então, são teses que você aposta. Isso, aí aqui na coluna de rentabilidade acaba tendo mais detalhes, né? Então, tipo, essa daqui da Refloresta, taxa fixa, taxa fixa, o X embolaram, tem aqui a rentabilidade mínima de 50% no período, então é uma aposta de rentabilidade bem maior, né? Deixa eu voltar aqui. Boa. Dúvida, gente? Acho que essa era a sopa de letras que a gente queria apresentar para vocês. Acho que esse é um momento para tirar as dúvidas. Eu sei que são muitos conceitos, né? A gente acaba confundindo Selic, IPCA, SDI, CDB, LCI, LCA. Mas na prática, né, a gente entrando lá na corretora, olhando os ativos, vai ficando mais claro conforme vai fazendo, vai conseguindo elucidar. Enquanto às vezes a gente só tenta pegar o teórico, fica mais difícil. Acho que na hora que a gente vai na prática, fica um pouco mais claro a gente conseguir absorver esses itens. Alguém aqui já investiu em algum desses? CDB, LCI, LCA? Já como é que foi a experiência? Foi tranquilo entender? Foi, eu só acho difícil, assim, como igual a Selic, por exemplo, pode variar, e aí vai variar o CDI junto, eu fico com medo de investir com muito tempo, sabe, Sophie? E aí falar, ai meu Deus, aí dá louca, aquele gráficozinho da Sofia vai começar a cair de novo. Então eu sempre fico insegura. Lá na XP já colocaram um COI e eu me lasquei, não vou falar a palavra, porque a mãe da Sofia tá aqui, mas eu me lasquei. Então, eu não tenho trauma. Fui na cabeça do povo lá, me lasquei. Mas acho que o medo é isso, a longo prazo, né? Investigar. Qual a tendência agora? É a Selic continuar subindo ou a Selic cair? Entendi.
acho que é uma boa, por exemplo, tentar IPCA, né? Porque você garante que vai estar cobrindo ali, ainda vai ter um percentual. E talvez pegar coisas com um período menor, né? Acho que seria a minha recomendação, porque com um período maior, realmente a gente tem essa incerteza, né? Tudo pode acontecer. Você pegar ali um 7% e a inflação é 14%, né? Então, é bom ficar de olho. Agora, eu gostaria de entender melhor a sua experiência com COI. Compartilha mais. Amiga, foi aquele consultor da XP que sugeriu. E aí, sugeriu um COI, você comprou e o rendimento foi ruim. 2, tá preso dinheiro lá até agora. A minha brincadeira. Além de não ter rendido, você não conseguiu pegá-lo de volta. Não dá para tirar antes, né? Se tirar antes, você perde muito. Então, foi muito ruim, assim. Foi bem ruim. Foi Ô, Sophie, abre uma imagem que eu mandei aí, por gentileza. Você me mandou por onde? Aqui no chatzinho mesmo. Agora. Então, é só para a gente entender. Preso, Só para a gente discutir um pouco. Hã? Eu acho que vocês não estão vendo minha. Estamos vendo o Selic, a listinha de COI ainda. Então, é porque como está no chat, você mandou uma imagem e você não mandou um link, eu não consigo compartilhar. Não consegue compartilhar. Tá, então vou te mandar um link aqui. Tá. Deixa eu ver. Copiar endereço da imagem. Mandei. É só para a gente discutir do tipo assim, o que é mais seguro, né? É mais seguro investir na Selic mais alguma coisa, tipo 110% da Selic, 115% da Selic, 100%, ou é mais seguro colocar IPCA mais qualquer coisa, tá? Então, o primeiro conceito, o valor do dinheiro, ele se perde por causa da inflação. Então, o que você compra com R$100 e em um ano você tem 10% de inflação, no mês seguinte você não compra mais com R$100. Você vai ter, o seu dinheiro vale 90 só. O seu dinheiro perdeu o valor, perdeu o poder de compra, né? Então, IPCA é inflação, IPCA é poder de compra. Tá, primeiro ponto importante. Segundo ponto, se eu invisto num título IPCA mais alguma coisa, IPCA mais 5, IPCA mais 6, eu estou garantindo o meu poder de compra sempre. Porque eu estou com valor, eu vou ganhar o valor da inflação, que é o meu dinheiro desvalorizando, e mais uma taxazinha. Portanto, de todos os títulos, o mais seguro de todos é IPCA mais qualquer coisa. Porque ele garante o poder do seu dinheiro nunca vai diminuir, sempre vai aumentar. Aquele trecozinho ali, ok? Mas, por outro lado, esse gráfico está mostrando, olha, em vermelho é o IPCA ao longo do tempo. O IPCA estava 10%, passou de 15%, desceu 1%, subiu, não sei o que, não sei o que. E o preto é a Selic, tá? A Selic corre atrás da inflação. Então, se a inflação está baixa, a Selic é baixa, está tudo bonitinho. Vocês viram aqui, antes de 2003, mais ou menos, a inflação disparou. O que o governo tem que fazer? Tem que subir a Selic também. Então, subiu o preto também. Aí, beleza, a inflação diminuiu lá em 2005. Tudo bem, então baixa a Selic. A inflação está comportada. Beleza, vamos abaixando a Selic. Putz, lá em 2015 a inflação subiu. Sobe a Selic. Então, o governo ele tem que fazer esse ajuste para controlar a inflação. Então, significa que você investiu em Selic. Putz, mas a Selic subiu. Ótimo, vou ganhar mais. Putz, mas a Selic diminuiu. A Selic diminuiu, significa que a inflação também caiu. Se a inflação também caiu, você não vai perder dinheiro. Porque o seu dinheiro está garantido porque a inflação também caiu. Então, não tem problema. Então, apesar do IPCA mais ser o mais seguro, porque garante você, a gente sabe que o mecanismo do governo segue o IPCA. Então, investir em Selic mais qualquer coisa, você não vai perder. O único que você tem chance de perder, de fato, é o pré-fixado. Porque se você pré-fixa, eu vou pagar para você 13% ao ano, e acontecer alguma coisa que a inflação for para 15% ao ano, aí ferrou. Porque aí você vai ganhar menos do que a inflação. E aí seu dinheiro perde poder de compra. Né? Então, só para dar um parecer, não sei se ficou claro aí. Ficou. E é engraçado você se acompanhando aqui, você percebe, né? Que vai acompanhando. Uma tá bem colada aqui na outra.
E aí aqui a gente observa, né? Acho que igual o gráfico que eu mostrei para vocês, aqui que em 2020 a Selic estava lá em cima, né? E aí começou aqui um movimento de queda aqui em 2021, 22 e etc. Agora que deu um pequeno aumento. Então aqui ela estava quase batendo 15%, estava 14 e pouco em meados de 2020. Aí, outra pergunta que eu queria fazer para vocês. A gente viu que FGC, Fundo Garantidor de Crédito, é uma instituição bancária. Então, todos os bancos participam desse FGC. Então, se ele vende um CDB, se ele vende um LCA, um LCI, isso, eles garantem que até 250 mil, se tiver qualquer coisa no banco, o FGC paga para você. Tá? Por outro lado, lá o título público do governo, aquele tesouro direto do governo, ele não tem FGC. Tá? Então, é o governo que está garantindo. Qual que vocês acham que é mais seguro? Dona Selma falou alguma coisa? Governo. Governo é mais seguro. Mesmo não tendo FGC, Sim. ele tem o próprio tesouro, a Reserva Nacional. Sim. Então, ele é o próprio seguro. Então, para dar problema no Brasil, os bancos já quebraram muito tempo atrás. Para o Brasil quebrar, todas as empresas já quebraram muito antes, né? Então, emprestar dinheiro para o governo é o mais seguro, tá? Então, rende menos. Rende menos. Pronto, é isso. É aquilo, né? Segurança e é isso aí. Mas é sempre bom ter um pouquinho de dinheiro lá no Selic, porque, por exemplo, eu gosto de ter na Selic um pouquinho do meu dinheiro da reserva de emergência, tá? Por quê? Rende todos os dias, rende 100% do Selic mais um pinguinho ali, que estava escrito ali, e você pode resgatar qualquer dia, no dia seguinte está na sua conta. Né? Então, é muito seguro para reserva de emergência, recomendo colocar lá para vocês. Beleza. Aliás, falando em reserva de emergência, um outro desafio da semana passada era isso, né? Era fazer o cálculo de quanto que precisava da reserva de emergência. Vocês conseguiram fazer esse cálculo? Vocês começaram ou já tem a reserva de emergência? Sim. Então tá bom. É isso aí. A gente falou que a reserva de emergência é 6 vezes o valor que você precisa gastar todo mês. Então, não é 6 vezes o seu salário. É 6 meses quanto são as suas contas fixas, que você tem que pagar todo mês. Né? Então, só as contas é maior que o salário, essas contas aí. Tipo, ó, não importa que a Ana ganha 15 mil. Estou falando só as fixas, né? A Ana vai gastar só 12 mil por mês, que são as contas dela. Até 6 vezes 12, tem que ter 72 mil ali guardado na reserva de emergência. Amém, Sr. Hamilton. Né? Fez essa conta. Ô, Hamilton, no caso do banco, o Banco Santos que quebrou, como ficou os clientes, né? Que quebrou, faliu? Será que foram ressarcidos? Não foram? Você lembra desse caso? Eu não lembro, mas até hoje, todos os bancos que quebraram funcionam FGC, tá? Eu já vi lá que funciona. Não vou dizer que é rápido. Então, você tem que entrar com o processo, entrar lá nos valores, consegue recuperar. Qual que é o maior problema que a gente tem? É que o FGC não tem dinheiro infinito. Então, se quebrar um Itaú da vida, não tem como pagar todo mundo. Não tem como pagar. Mas se o Itaú quebrar, é porque aconteceu uma coisa federal, né? É um negócio... Para o Itaú quebrar, tá tudo lascado. Não adianta, não tem onde você investir que até colocar. Então, assim, hoje a gente tem uma economia estável, né? Do tipo, tem um monte de gente internacional que investe no Brasil, Tesouro Selic, tem um monte de governos que investe. E é interessante, a Sofia comentou no começo, né? Quando a gente aumenta a nossa taxa de juros, existe uma coisa que a gente chama de juros diferencial. Então, hoje a taxa de juros no Brasil está 10,75. Hoje a inflação no Brasil está 4,5. Se você colocar 10,75 menos 4,5, você vai ter uma conta de... Ih, não consigo fazer essa conta de cabeça. 6 e pouco. Peraí. 10,75 menos 4,5 dá 6,25. 6,25 a gente chama de juros real. Então, o investidor de fora,
consegue investir no Brasil e ganhar 6,5% de juros real. Mesmo perdendo dinheiro 4,5%, ele vai ganhar 10,75%. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, a taxa de juros era 5,5%. Agora, com a redução, ficou 5%. Né? Lá ganha 5%. Aqui ganha 6,5%. Opa, dá para investir no Brasil. Uhum. Até a última reunião do cupom, aqui era 10,5%. Lá era 5,5%. Portanto, aqui você ganhava 6 e lá você ganhava 5,5%. Onde é melhor investir? Ganhar 5,5% lá ou 6 aqui? 5,5% lá. E lembra, lá é muito mais seguro. Investir nos Estados Unidos é muito mais seguro que investir no Brasil. Portanto, eu prefiro investir lá. Tá? Então, tem todo esse estudo ali, né, de onde você investe. Tá? Mas sim, o FGC paga. Demora, mas paga. Exato. Por isso que é bom colocar um pouco em cada lugar, não tudo num lugar só. Porque se um quebra, o outro você não colocar os ovos na mesma cesta, porque aí vira omelete. Exatamente. Isso aí. Essa é uma excelente regra. Mais alguma dúvida, turma? Qual a tarefa da semana que vem? Boa. Acho que eu não elaborei um desafio, vou elaborar aqui agora para vocês. Acho que seria talvez tentar investir, caso não tenham investido ainda, em alguma dessas letrinhas aí. Verificar algum CDB, algum CDI ou tesouro, verificar se fica dúvida e trazer para a gente na semana que vem. E até, pessoal, se vocês tiverem dúvida, você tira assim, nossa, achei um CDB aqui super legal, tá pagando 130% de CDI. Se vocês tiverem dúvida, manda lá no chat pra gente, manda no WhatsApp. Esperar quarta-feira. É legal isso? Vale? Aí a gente olha, vale, mas você viu que vai ficar preso até 2040 seu dinheiro? Né? De repente, vamos trocar essa ideia lá no grupo do WhatsApp que a gente vai aprendendo mais. Eu, como sou ansiosa, eu não consigo deixar dinheiro em longo prazo. Eu gosto de uma coisa mais imediata, assim, 1, 2 anos no máximo, e também investir no mais seguro. Mesmo que ganhe um pouquinho mais, mas aquela história, né? De grão em grão, a galinha enche papo. Então, eu vou devagar e, se de repente, você vai investir naquilo que você não tem segurança, não é legal. Aí é bom investir naquilo que você tem segurança. Se tiver dúvida, vai atrás para você investir. Porque o dinheiro é muito importante, né? Você não pode pôr ele em qualquer lugar. Exatamente. Certo? Exatamente. É a regra do travesseiro, né? Que o Hamilton trouxe na semana passada. É isso aí, regra do travesseiro. Você tá dormindo tranquilo, tá ótimo. Tá ótimo, exatamente, é isso mesmo. Pessoal, muito obrigada pela participação. Qualquer dúvida que vocês tenham, coloquem no grupo. A gente está analisando mudar a ferramenta para o Meet, ao invés do Teams. Acho que facilita. Aliás, teve delay hoje na passagem da apresentação? Não, hoje foi de boa. Tranquilo. Foi tranquilo? Ele estava de boa. A gente está analisando, mas aí a gente atualiza vocês até o final da semana. A gente está fazendo alguns testes aqui com o Meet. Sendo possível, a Ana está aí nos apoiando com isso. Aí a gente avisa e manda o link do Meet para vocês também, tá bom? Tá, joia. Você compartilha para a gente a apresentação em PDF? Então? Ok. Agora é familiarizar, né, com essas letrinhas. Até mais. Obrigadão, viu? Tchau, gente. Boa noite. Até semana que vem. Boa noite. Tchau. Até. Tchau.